Fala, mocidade do povo do Senhor, aqui é o Davi. Pessoal, aqui no nosso roteiro de hoje, nós vamos ter algumas curiosidades. E eu vou contar agora a história toda para vocês sobre o que Jesus curou aquele homem que era paralítico, durante quanto tempo ele estava ali, por que ele estava esperando as águas se mexerem. E agora que eu vou contar a história toda para vocês, o texto que eu estou usando de referência está lá em João 5, verso 1 ao 19. Então, se você quiser, você pode dar uma olhada. Vamos lá. Jesus ele estava passando por Jerusalém por conta de alguma festividade que estava ocorrendo ali. E aí, passando por ali, ele passou por um tanque chamado lá no hebraico tanque de Betesda. E aí, as pessoas acreditavam que daquele tanque, no caso chama água no meio, tinha várias pessoas doentes, com algum problema, com uma enfermidade. E as pessoas acreditavam o seguinte, que de tempos em tempos um anjo vinha sobre aquele tanque e ele encostava nas águas, fazendo as águas se agitarem. E aí eles acreditavam que o primeiro que mergulhasse ali ia ser curado. E aí, meus amigos, tinha um homem que ele era paralítico. E aí ele estava ali perto do tanque. E aí, toda vez que a água se mexia, ele tentava se jogar na água, só que chegavam lá e conseguia entrar. Então ele estava ali esperando para poder ser curado há 38 anos. Meus amigos, eu tenho 14 anos. Multiplica a minha idade por 2, ainda vai faltar 10 anos para eu chegar a 38 anos. Ou seja, o cara estava ali esperando há 2 Davi em mais 10 anos. Resumindo, ele estava ali há muito tempo. E aí Jesus estava passando por ali e perguntou para ele, você quer ser curado? Mas naquela hora, é tipo assim, o homem vai olhar para Jesus e falou assim, o que você acha? Mas ele falou assim, brincadeira, tá? Mas ele falou assim, olha, toda vez que eu tento me aproximar para mergulhar na água, sempre vem um e pula na água e eu não consigo ser curado. E aí Jesus falou, levante-se, pegue o seu leito, a sua maca e ande. E aí ele viu que ele estava curado, conseguia se mexer, levantou, pegou a maca e ele ficou muito feliz. E o pessoal, os judeus que estavam ali, chegavam perto para ele e falavam assim, ô, não pode carregar a maca no sábado, não. Engraçado, os judeus vê a pessoa que, tipo, tava ali há 38 anos, do nada, andando, se mexendo, e aí, por causa que ele tá carregando a maca, eles falam assim, hoje é sábado, não pode carregar a maca. Meus amigos, meus amigos, naquela hora ela falou assim, olha, a mesma pessoa que me curou falou assim, para levar minha maca, para carregar minha maca, meu leito. E aí os judeus falaram assim, quem foi que te levou, né? Quem foi que te curou? Né? Aí ele ia falar, ele não tinha visto quem era direito, tipo, não tinha perguntado o nome, mas quando ele foi ver quem estava ali, Jesus já tinha saído, porque tinha muita gente no local. E aí, então, tempos depois, Jesus encontrou este mesmo homem paralítico que estava adorando no templo. E ali Jesus falou assim: olha, você foi curado, mas não peques mais para que alguma coisa pior possa acontecer com você. E aí depois ele, vendo que era Jesus, ele foi lá e contou para os judeus, né, os fariseus. E ali eles tomaram um ranço de Jesus por causa disso. Desde então eles já estavam querendo matar Jesus. Poxa, você não pode curar a pessoa e mandar ela só carregar a maca para ir para casa. Para ir para casa. Não pode. Meu Deus. Pois é, os judeus lá que estavam pensando assim, queriam já eliminar Jesus. E aí, atualmente a gente não vê mais assim o modo do sábado. Eles acrescentaram essas regras, né? Que na lei de Deus mesmo não tinha nada disso. Mas veja só, essa foi a história completa da semana. Mas ainda tem alguns outros detalhes. Então, durante a semana, a gente vai acrescentando curiosidades. E antes de encerrar o vídeo, eu quero deixar uma pergunta com vocês. Quem quiser pode deixar aqui nos comentários a resposta. O que essa história nos ensina sobre as consequências de nossas escolhas? Deixa aqui nos comentários. E, como eu disse, pode dar uma olhada na sua Bíblia, tá lá em João 5, do verso 1 ao 19, né? Pra você ter mais detalhes da história. E é isso, pessoal. Vejo vocês amanhã dando uma ampliação do texto-chave. Se você não lembra qual é, ou você vê em vídeo amanhã, ou você pode ver o vídeo de ontem, sábado, que eu citei o verso lá. E é isso, pessoal. Vejo vocês amanhã. Tchau!